Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui matando saudade de um grande querido amigo aí, que faz tempo que a gente não bate um papo. E a gente usa o podcast de desculpa sempre para conversar um pouquinho sobre com as pessoas que a gente sente falta. E a gente convidou hoje o Zé Siqueira, nosso psicólogo da equipe aí, para estar conversando. E a gente vai conversar de um assunto super bacana aí, que é o sono, né? O Zé tem um curso específico só sobre isso. E aí depois ele vai contar um pouquinho disso para vocês ficarem espertos na rede dele quando ele lançar de novo o curso. E a gente vai conversar sobre essa temática aí que é muito relevante para diversas direções aí. A gente vai descobrir qual que a gente vai hoje, que a gente também ainda não sabe, né? Então, vamos no freestyle aqui do nosso podcast. Zé, seja muito bem-vindo, como sempre. Se apresente, caso alguém seja perdido nessa estratosfera e não te conheça, então fique à vontade. Obrigado, Leandro. Pô, eu gosto muito de estar com vocês, né? Vocês sabem disso, que sempre considero que as nossas conversas me fazem enriquecer e acho muito legal da gente poder compartilhar isso com as outras pessoas também. Eu me lembro uma conversa que eu tive com o Rafa uma vez que a gente não estava gravando nada, estava no telefone um com o outro. Ele falou, pô, a gente podia gravar isso, assim, sabe, para outras pessoas ouvirem, né. E agora a gente tem essa oportunidade, né, é ótimo. Então, o meu nome é José Luiz Dias Siqueira, as pessoas costumam me chamar de Zé, tá tudo bem. Meu perfil lá no Instagram é Zé Siqueira. Agora em janeiro faz 3 anos que eu comecei a exercitar, né, esse diálogo com outros profissionais de saúde, com as pessoas, para discutir aspectos psicológicos em geral, em relação com a saúde. Eu sou psicólogo clínico, né, então eu me interesso muito por dialogar com outras áreas para fora da psicologia. Então estou sempre nessa missão de poder promover esse diálogo da psicologia com muitas outras áreas, assim, que eu tenho interesse. E com a fisioterapia eu acho que sempre tem um diálogo muito rico, né, entre psicologia e fisioterapia. Então, a gente vai pegar um tema específico hoje, né, que tem muito a ver com esse diálogo fisioterapia-psicologia. Eu acho que vai dar para a gente aproveitar bastante aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E o Zé é nosso coordenador, né? Como ele falou que é essa questão de conversar, né, entre as áreas, ele é o nosso coordenador do módulo 3, que é de interdisciplinaridade. Então é um módulo que ficou super bacana, assim, ele dá aula tanto no módulo 0, que tem a parte de habilidades socioemocionais, específico para profissionais, e também é o coordenador desse módulo, e lá ele está junto com a Alexandra Raffaini, normalmente no encontro ao vivo ele convida a Julinha também, que já dividiram diversos casos, né? Então, para Uhum. quem está na especialização em dor, sempre vai ter a companhia do Zé, as aulas do Zé que são sempre incríveis. E Rafael Pessecalante, tudo bom, Rafa? Não esqueci de você, eu sei que você sempre fica angustiada para saber quando que eu vou chamar. Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. E é engraçado, né, Zé? Porque a gente brincava, eu fico lá atrás, que os podcasts eram exatamente isso, assim, a gente tinha essas conversas com as pessoas por aí, colegas fisioterapeutas e tal, e o podcast no começo foi só começar a gravar essas conversas, né? Aí ao longo do tempo a gente foi, enfim, pensando em pauta e outras coisas, mas é realmente muito legal, né? Porque é de fato colocar para todo mundo escutar, participar, né? E contribuir com conversas que são relevantes, não só na nossa área da físio, mas entre outras áreas também. Então isso é realmente muito bom. E, enfim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos que nos escutam. Esse é um episódio realmente especial. O Zé é uma pessoa muito especial, né? A gente fala que a gente se aproximou do Zé de várias formas diferentes aí há um bom tempo, mas
seja na pós-graduação de fisio em ortopedia, na especialização em dor, ou em qualquer outro lugar que a gente fala de interdisciplinaridade, o Zé sempre está presente porque, de novo, né, quando você olha numa perspectiva multidimensional, a gente precisa realmente olhar além da nossa caixa, além da nossa bolha. Então, nada mais justo do que trazer outros profissionais que conseguem contribuir e colaborar com isso, né? Então, Zé, seja bem-vindo aí ao podcast, é muito bom te ver de novo, meu amigo. Muito bom. Então, Obrigado, meu amigo. começando do começo, né, como o Rafa falou, o sono, ele é uma das coisas mais multidimensionais que a gente pode falar, né, Zé? Então é um assunto extremamente amplo. E aí eu vou começar de uma forma muito pessoal a pergunta, né? Por que você aprofundou tanto nessa variável, né, nesse assunto? Ele é realmente relevante e a gente vê que tem muita gente agora olhando para ele, mas eu acho que tem muita coisa sendo descoberta e a gente ainda não está entendendo por onde que vai exatamente. E aí a gente pode começar pela sua história do Zé com o sono, né? E vamos começar por aí, Zé. Eu fiquei pensando sobre o que me aproximou mais desse tema, né? E tem duas questões, eu acho, importantes para a gente olhar. Tem uma que é mais filosófica, a gente pode até deixar essa para daqui a pouco. Mas como você já trouxe a pessoal, vamos começar pela mais pessoal. Que as duas, na verdade, estão conectadas. Mas vamos começar pelo lado mais pessoal. Eu considero que o sono é um dos pontos mais desafiadores para eu cuidar na minha vida, Uhum, na minha rotina. Eu lembro de alguns momentos, não foi um só, em que no meio de um atendimento um paciente falou para mim: "Você está bem? Tá tudo bem com você e tal?" E o que era, a que eles estavam se referindo, porque estava na minha cara que eu não tinha dormido bem. uhum, E eu tive uma fase da minha vida em que eu dormia muito mal, e não era porque eu estava com insônia, é porque eu não priorizava isso mesmo, né. Então eu dormia muito tarde, porque eu estava estudando e trabalhando até tarde, e acordava muito cedo, filho pequeno e tal, né. Mas não só por causa de filho pequeno não, porque por causa de rotina desestruturada mesmo, a ponto de sono ser eu considerava um sono quase um detalhe da vida, assim. Então, não era raro semanas em que eu dormia menos de 5 horas quase que toda noite. uhum, E a gente expressa na nossa face quando a gente não dorme bem, fica na cara mesmo. E o que eu percebi era isso, os meus pacientes percebiam. uhum, E eu vi que eu precisava cuidar disso, porque acho que um ponto importante para a gente conversar aqui é: não faz o menor sentido a gente trabalhar com a saúde das pessoas e a gente não dormir bem. É completamente maluco isso. uhum, Esse modelo de profissional de saúde que trabalha até tarde da noite, acorda cedo, fica uma correria desenfreada para cuidar da saúde das outras pessoas é absurdo. uhum. Eu não quero ser alarmista, assim, porque eu sei que em certos momentos da vida é até difícil de ter outra Sim. alternativa. Mas, venhamos e convenhamos aqui, não é só isso, né? As Uhum, pessoas se vangloriam de dormir pouco. sim. Quem nunca? Eu já fiz isso. De falar, nossa, tô cansado, dormi 4 horas essa noite, porque eu estava trabalhando muito. E a gente acha bonito isso, sabe? Não é bonito. Então, é o primeiro ponto, sim. Isso não é legal. O primeiro ponto é que a gente tem que começar a mudar essa filosofia. E valorizar profissionais de saúde que estão dormindo bem, que cuidam disso Uhum, e falam sobre isso, sabe? Então, tem uma coisa que é, eu sei que de repente tem momentos da vida que são muito corridos, está tudo bem, não quero ser alarmista, mas o ideal é a gente cuidar do sono para a gente dormir o mínimo ali, para a gente funcionar bem, né? Eu não quero também ter aqui limites muito estreitos de tem que dormir 8 horas por noite e tal, não. Mas a gente conhece o nosso corpo, né? Então, e se não conhece, vale a pena conhecer.
Uhum. para saber o quanto de sono a gente Já vem a primeira precisa para bagunça, né? funcionar bem. Já vem a primeira Oi? bagunça, não conhecer o próprio corpo. Também é outra coisa que não faz o menor sentido, né? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Pega um livro de anatomia. Onde é que está o coração? É espelhado no livro de anatomia. Porque a gente não conhece o coração a partir de olhar o próprio coração, a gente olha o outro. Uhum. Sempre me chamou muita atenção isso. Fala, mas por que que o coração não está do lado esquerdo? Sei lá, o ventrículo esquerdo não está na esquerda, está direito. Porque a gente sempre conhece o coração como se a gente estivesse olhando o do outro, não é? Uhum. E é importante, eu não estou falando que não é, assim, porque a gente está atendendo alguém, é importante saber que o lado esquerdo do outro é o nosso direito, está tudo bem. Mas isso faz com que a gente não leve em conta que a gente pode conhecer anatomia também conhecendo o nosso corpo, Uhum. também entendendo como é o meu lado esquerdo, como é o meu lado direito. É muito sempre para fora, né, Leandro? A gente sempre acha que a gente vira profissional de saúde conhecendo o outro. Uhum. Eu acho que esse modelo não é o melhor. A gente precisa conhecer o nosso paciente, mas a gente precisa muito conhecer nosso corpo, Uhum. né? Tem que ser o ponto de partida para conhecer o outro, né? E eu só complementando, Zé, eu acho que o sono também é um dos assuntos que eles são tão populares que tanta gente conversa e fala sobre, né? E hoje a gente tem um monte de gente que vende lifestyle e tudo mais, e nessas horas eles começam a impor algumas coisas. Então, é um assunto que, por ser tão popular, eu acho que ele sempre é fácil em cair, como você falou, em caixas, né? Você precisa disso, você precisa parar de fazer aquilo, né? Então você começa a encaixotar uma regragem de qualidade sem conhecer essa pessoa, né, que você está falando, né, a gente mesmo, para realmente. E aí tem até essa coisa, né? A gente está conversando com o paciente e uma coisa que você também faz. Então você tem alguma coisa muito em comum com ele, né? Então é uma troca, né? É uma troca de uma coisa que Justo. às vezes, como você falou, você não faz, você não cuida, mas ó, você precisa cuidar do teu, né? Uhum. E é muito mais fácil cuidar dos outros do que do nosso, né? Então eu Faço acho o que eu que digo, tem não faço algumas o que eu dessas falo. exatamente. Então fica alguma dessas complicações, né, Zé? E sabe qual é um ponto importante aí? Uma das características mais centrais no ser humano é a capacidade incrível que a gente tem para se auto-enganar. Uhum, A gente se engana muito facilmente a respeito da gente. Então, porque não é bom encaixotar e falar: "Você tem que dormir 8 horas por noite", mas também não é tão solto assim, a ponto de uma pessoa, por exemplo, achar que ela vai dormir 5 horas por noite e vai ficar bem. Assim, tem um certo parâmetro aí para a gente chegar, né, num limite do quanto que é aceitável um ser humano dormir por noite. 5 horas por noite não é legal, assim. Já e aí, por que que eu estou falando desse autoengano? Porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu durmo 5 horas por noite e eu fico bem". uhum, Essa capacidade para o autoengano que a gente tem que estar muito esperto, sabe, muito atento. Porque às vezes você acha que você está bem, mas alguns problemas começam a aparecer. De repente vai ser não exatamente porque você está com sono, mas porque sua memória está funcionando de maneira pior, ou porque você está um pouco mais desatento. Aí tem aquela coisa meio assustadora do sono, que é, se você dorme pouco, você vai tendo microssonos, assim. Então você dorme por frações de segundos que você nem percebe, né. Isso no trânsito é super perigoso, uhum, né, porque às vezes você nem percebeu que dormiu, você sim. piscou o olho, é um sono ali, né, o seu cérebro fazendo pressão para dormir. Então, é importante a gente também levar em conta que, apesar de não ter regras tão estreitas que sirvam para todo mundo, também isso não significa que a gente pode extrapolar muito essa regra achando que a gente é muito diferente da média, né? Uhum, perfeito. Eu até estava achando aqui um post que o Fábio Dominski, que a gente gravou semana retrasada, né, que ele é educador físico, ele falou assim, ó,
cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver mais tempo. Ele melhora a memória, deixa você mais criativo, mais atraente, mantém você magro e reduz o desejo por comida, protege contra câncer, demência, diminui o risco de sofrer ataques cardíacos. E nada mais é do que o sono, né? Então ele Uhum. entra nessa coisa meio mágica, né? Que a gente já sabe de todos os benefícios, mas ele, assim como a alimentação, acho que todas as questões, né, do que a gente fala de estilo de vida, de qualidade de vida, ele entra numa obviedade que é óbvio que aquilo faz bem, mas a gente não consegue cuidar muito. E aí até ia fazer uma pergunta meio curiosa, assim, entrando um pouco mais no assunto, é, o processo de os malefícios e os benefícios, eles vêm meio que a longo prazo, né, Zé? Se você for pensar, uma noite mal dormida, né, 2, 3, entre aspas, você começa a sentir, mas aquela coisa que você não liga muito, mas isso a longo prazo ele começa a fazer um efeito mais negativo. Será que esse fato, né, de diversas desses hábitos não fazerem efeitos imediatos, tanto negativos quanto positivos, não sejam um dos motivos que a gente ignora, né, assim, pensando, né, como ser humano. Uhum. Acho que sim. E, e, e não é algo que a gente vai fazer, por exemplo, então dormir faz bem, então eu vou ter uma bela noite de sono e resolvo. Uhum, Só vai funcionar, como você está falando, né, Leandro, se for algo que eu vá cuidar toda noite. Você sabe uma coisa que eu ouço muito dos meus pacientes, em algum momento, sabe? Nossa, mas eu tô cansado de ter que ficar cuidando disso, não do sono especificamente, mas o ponto central, sim. né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não aguento mais ter que ficar cuidando disso. A minha questão com eles é um saco mesmo, mas qual é a alternativa, né? Uhum, Que é isso, né? Se a gente, tipo, escovar os dentes, assim, não é algo que a gente vai falar, nossa, dei uma bela escovada nos dentes hoje, então tá tudo bem, né? Não, amanhã vai precisar de novo, né? Não tem outra, não tem alternativa mesmo, né? É algo que a gente vai cuidar ao longo da vida. Aí tem a segunda, eu falei que tem 2 motivos principais pelos quais eu achei que era importante estudar mais o sono e trabalhar mais com sono. Falei que um deles era mais filosófico, né. Tem um princípio importante para a gente levar em conta, você vai gostar, Leandro, que é: tudo é ritmo, uhum, tudo é rítmico, né. Então, a gente vive num planeta que funciona de forma rítmica. Tem o dia e tem a noite. E é muito diferente o dia e a noite, são vivências diferentes, experiências diferentes. É como se o seu mundo mudasse, uhum, né, a cada dia, a cada noite. A gente vive num planeta que também muda o ritmo ali a cada 3 meses, mais ou menos, né, que a gente tem as estações, então o verão tem um ritmo, o inverno tem um ritmo diferente e você vê, a vegetação muda, o ar muda. Então, a gente está sempre se adaptando. E essa adaptação é rítmica, no sentido de repetições, né, em relação a alterações, e aí mantém durante um tempo, daqui a pouco tem uma alteração. Por que eu estou falando sobre isso? Você obedecer a esses ritmos da vida significa você levar em conta essas alterações que seu organismo vai ter. Então, o nosso organismo funciona de um jeito de dia e funciona de outro jeito à noite. Como é que a gente faz para equalizar isso? Dormir bem é uma bela maneira da gente colocar o nosso corpo, afinado com o ritmo do planeta, assim, uhum, não é algo individual, sabe? Às vezes isso parece um papo meio holístico, no sentido de você se colocar em conexão com algo maior do que você, mas é se colocar em algo conexão. Você não precisa, você pode ser extremamente materialista e entender o que eu estou falando. uhum. Que
simplesmente você está de acordo com o que está acontecendo ao seu redor, Uhum, né. Então, à noite é importante que o nosso organismo diminua a atividade, uhum, né, em que a gente consiga, de alguma maneira, restringir o tanto que a gente faz de coisas durante o dia. Por outro lado, quando amanhece, é importante o nosso cérebro entender que é hora da gente estar ativo. uhum, Isso varia de pessoa para pessoa. Então, quando eu falo durante o dia, durante a noite, é porque isso não varia. Todo ser humano tende a ficar mais ativo durante o dia e menos ativo durante a noite. Ponto. Isso não tem variação. Qual é o horário em que a gente vai estar mais ativo? Isso varia. Então, uhum, tem gente que vai estar muito ativo às 8 da manhã, vai estar no auge, assim, vai estar super, né, produtivo. E tem gente que vai demorar mais, que vai começar a ficar mais ligado lá pelas 10, 11 horas, e que vai estar no auge lá pelas 2 da tarde. Tá tudo uhum, bem, não tá errado, né? Existem ser humanos matutinos, existem ser humanos vespertinos, ou seja, funciona melhor de manhã, funciona melhor à tarde. Não existem seres humanos noturnos, não existe. Não somos morcegos, corujas, somos muito diferentes de seres noturnos, né? Então, a gente respeitar isso é importante. Só que a gente inventa essas coisas que nos trazem conforto, por exemplo, luz elétrica, que aham, bagunça um pouco isso, né? aham, Então, a gente poder ter contato com a luz natural durante o dia é essencial para a saúde. E a gente poder ter menos luminosidade à noite também. Então, essa já é uma maneira da gente cuidar mais do sono, sabe? Aumentar o contato com a luz natural uhum. durante o dia e restringir contato com luz à noite. E nessa parte, né, eu acho que isso daí com certeza vai gerar polêmicas, é porque muitas pessoas se dizem noturnas, né? E falam que madrugam, que é o horário de produção, né. Eu e o Lucas, né, e a gente, né, sempre foi o inverso. Quando ele estava indo dormir, eu estava indo dormir, ele estava no ápice dele, e era quando ele me pedia diversas demandas, e aí eu acordava, tinha que fazer as demandas quando eu acordava, porque era meu horário, né. Então a gente sempre teve que se ajustar de certa forma, mas está explicado porque o Lucas também não abre a janela dele, né, o Rafa sabe muito bem disso. Então a gente já viu que ele se engana o dia inteiro com aquela luz, então é um dos processos, mas eu duvido que alguém vai chegar e vai falar assim: "Zé, eu sou noturno, eu consigo produzir de noite". Naturalmente, o que eu farei? Então, vamos fazer um experimento. Vai para uma caverna e passa uma semana ali e vê. Sabe por quê? Não é assim, a luz ajuda, mas não é Uhum, nem a luz. Isso que é incrível, assim, teve 2 cientistas que foram para uma caverna, e aí, mesmo sem contato com a luz, o organismo deles, sem eles saberem que horas eram, o organismo deles acabou chegando perto de um ciclo, de um ritmo circadiano, que é esse uhum, ritmo que dura um dia, e perfeito. tem e teve uma tendência a ser mais ou menos 24 horas. Agora, é curioso porque esses cientistas, eles viram que o organismo dá uma errada. Uhum, Não é exatamente 24 horas, se a gente não tiver contato com a luz. O que que a luz faz? Ajusta isso. Então, assim, se o Lucas ficar sem luz elétrica durante um ele vai mês pirar por outro motivo. e continuar acordado durante a noite e dormindo de dia, aí ele pode me falar assim: "Ó, furado que você está falando, eu sou noturno naturalmente, meu organismo é natural". É. É noturno, aí eu vou falar: "Tá bom". Muito bom. E Zé, aproveitando até nessa parte que a gente está conversando, né, eu queria até entender, que como esse assunto ele é muito abrangente, a fisioterapia tem pouquíssimo contato em qualquer área, né, relacionada a sono, acho que um pouquinho mais a parte da respiratória, porque eles têm, né, esses tratamentos em relação a respiradores, para quem tem apneia do sono e tudo. Acho que a gente acabou tendo contato com o sono muito relacionado à dor crônica.
né? E aí eu queria entender, né, você como psicólogo até, se é algo, né, discutido em graduações e afins e por onde você estudou, que eu acho que é outra via diferente. Quando você aprofunda até cientificamente falando, eu acho que fica com aquele viés, né, do elefante na sala, onde está cada um olhando para uma parte, e o sono acaba sendo um pouco disso. Se você está falando de um médico, ele vai olhar a medicação, né? Se for o fisioterapeuta, ele vai olhar os respiradores. Então, assim, por onde você estudou, né? Por onde que se estuda essa área do sono, né? Tem bastante material, viu, Leandro, Uhum, sobre sono e dor. E tem umas revisões interessantes que você sabe que elas conseguem. Eu vi mais de uma revisão apontando que é mais fácil da gente encontrar uma relação mais forte do sono para a dor do que da dor para o sono. Então, quer dizer que, de alguma forma, a gente tem mais evidência da falta, déficit de sono aumentando dor ou deixando a dor mais intensa ou crises mais frequentes de dor, do que algo que a gente intuitivamente pensa mais, que é o paciente está com dor, por isso dorme pior. uhum, Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente for olhar para o que os estudos mostram, todo profissional de saúde que trabalha com paciente com dor deveria perguntar sobre sono do paciente, deveria perguntar como é o sono. Eu já tive casos em que a gente começou a cuidar melhor do sono, a dor melhorou muito, de cuidar do sono, um ponto, uhum, né? Isso não é raro. Não quer dizer que se o paciente está com dor crônica é porque ele está dormindo mal e aí é só Uhum. ele dormir melhor. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas é um elemento importantíssimo para a gente levar em conta. Na verdade, eu acho que todo paciente de qualquer condição, mas a gente está aqui falando de dor crônica, uhum, então vale a pena a gente deixar isso como uma regra, assim, que é um elemento a ser levado em conta por qualquer profissional de saúde. uhum, Pergunta, né? Como é seu sono? Como é que você está dormindo? sim. É interessante até, Zé, eu fiz recentemente até uma revisão, né, da literatura para ver o que tinha ali com relação ao sono. Estava montando uma aula e acabei dando uma aprofundada ali no estudo. É interessante porque a gente sempre olhou para o sono de uma forma meio quase que, né, a relação entre sono e dor, assim, quando a gente fala ou pensa, a maior parte das pessoas pensa assim, sem se aprofundar no como que essa influência acontece. Mas é legal que a literatura já traz bastante coisa, assim. Então, eu achei desde trabalhos que mostravam experimentalmente, por exemplo, que a privação de sono, ela deixa a pessoa mais hipersensível à dor por modificar toda a dinâmica de funcionamento de modulação antinociceptiva no cérebro, mas ela também muda níveis sistêmicos de mediadores químicos pró-inflamatórios. Então, ela tem uma mudança que vai desde a hiperreação, por assim dizer, a, de fato, uma lesão, né? A probabilidade da pessoa ter uma sensibilização periférica aumenta, mas, na verdade, toda a via nociceptiva e relacionador muda sua configuração. Eu lembro que eu li, né, um paper que acho que foi publicado na PEN, se eu não me engano, que ele fazia uma análise para ver qual é a probabilidade que pessoas com déficit de sono tinham de ter hipersensibilidade à dor. E era assim, pessoas com insônia tinham 2 vezes mais risco de desenvolver hipersensibilidade à dor. Pessoas com dor crônica também tinham essa associação. Mas pessoas com dor crônica com insônia tinham de 3 a 4 vezes mais risco de desenvolver hipersensibilidade à dor. Então é interessante, porque o sono de fato afeta vários fatores de cognição, a nível de modulação de comportamento, ele vai acabar tendo uma série de influências indiretas, mas é legal porque a literatura já começou a mostrar para a gente que essa relação, que é causal, de fato, ela muda mesmo a hipersensibilidade, né? Então, se o paciente tem características de sensibilização central, se ele tem características, né, de dor espontânea, hipersensibilidade à dor, e tiver um problema de sono, como você falou, né? Não é um fator linear, não é tipo mudar isso que resolve o problema. Mas com certeza é um fator importante, não só para o desenvolvimento, mas para perpetuação mesmo do caso, né? Achei isso bem interessante, assim, porque eu já tinha lido sobre, mas tem muita coisa, né? Achei Uhum, bastante coisa sobre o assunto. Tem muita coisa. E
eu gosto de pensar, Rafa, nesse mecanismo rítmico do corpo. Porque eu acho que aí fica mais claro de entender como é que o sono influencia tanta coisa assim. É porque o nosso corpo precisa de ritmo. Uhum. E o sono emprega esse ritmo. O sono tem muito a ver com esse ritmo, né? Então, a gente ter um ritmo regular é você colocar o seu corpo para funcionar de uma maneira harmônica. Então, isso vai influenciar em vários hormônios, vai influenciar em mecanismos inflamatórios, vai influenciar muito em processos cerebrais. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro vendo mecanismos específicos que são influenciados pelo sono, né. E um ponto importante, que eu fiquei preocupado com o Lucas, que eu estou falando, né, que ele não é naturalmente noturno e tal, mas acho que vale a pena levar em conta uma coisa, que tem a ver com esse ritmo, sabe, porque de repente, meu ponto é assim, não estou querendo falar: "O Lucas não deve ser assim", tal. Uhum. Ó, se o Lucas funciona bem em um ritmo que seja um pouco mais, ele dorme mais tarde, acorda mais tarde e produz bem à noite, está tudo bem também. O ponto central é que seja rítmico, então que ele tenha um padrão, no sentido do cérebro entender quando é a hora de dormir, quando é a hora de acordar, que tenha um certo nível de exposição à luz natural em algum momento do dia, isso é importante. Porque a gente tem muito pouco tempo de contato com luz elétrica na história evolutiva do corpo humano, assim, é Uhum. muito pouco tempo. A gente tem 300.000 anos, Homo sapiens, sem pensar na nossa história evolutiva em relação às outras espécies que a gente carrega, a gente herda isso. É muito pouco tempo de luz elétrica. Então, o nosso corpo não entende muito bem isso. A gente precisa se regular um pouco pela luz natural. Dito isso, assim, sem querer trazer regra fechada, então, é o segredo é você estabelecer um ritmo que funcione bem para sua rotina e que seja mais ou menos previsível, assim, que você saiba mais ou menos o horário que você dorme, o horário que você acorda, e que te permita ter contato com a luz natural, né. E até A gente vai mandar aproveitando. pro Lucas essa mensagem, né? Mando pra eu fiquei preocupado que eu falei só: "Não é Lucas, noturno". se você estiver escutando esse episódio, a gente vai fazer um corte pro Lucas disso. E vai fazer um post com o Lucas lá. É. Boa. E a grande questão, Zé, Fazer que eu um até pergun debate, né, eu e Lucas, frente a frente. eu falei do Lucas porque eu acredito que muita gente, eu imagino o quanto que um paciente teu deve também ficar nesse ponto, às vezes, né, de não conseguir mudar um ciclo, né. E é esse meu ponto, é sempre pensar assim, ó, e isso vale para tudo que eu trabalho, tá, não só para sono. Uhum, A minha função não é falar para ele assim: "Faça isso, durma assim, acorde em tal hora". Como é que eu trabalho? Por princípio, meu ponto é falar assim: "Olha, a gente vai olhar para como você está agindo, como o seu corpo está, uhum. então, e se mexe em alguma coisa aqui, se a consequência é diferente depois, e aí a gente avalia, né. É, não é eu não tenho a verdade universal e falo o que você deve fazer, o que eu posso falar é: "Olha, a gente tem muito estudo aqui falando que precisa de horários regulares, isso vai melhorar a saúde do corpo da maioria das pessoas que a gente conhece", assim. Uhum. Não só pessoas, animais também, né, todos os animais têm um ciclo também, né, um ritmo. Então, vamos olhar para isso. Se você tiver muito desregulado, vamos olhar como o seu corpo reage. E aí é questão da gente fazer as escolhas a partir disso, né. Ô Zé, até aproveitando aqui, eu nunca me aprofundei muito em estudar isso, mas pouco que eu conversei com pessoas que são um pouco mais da área, o que me trouxeram foi, né, porque eu acho que o sono é sempre aquela coisa que todo mundo de novo fala, tá em quase toda consulta, quando se fala de hábito de vida, um conselho numa, né, higiene do sono, tem aquelas receitas de bolo prontas.
Mas, assim, o que eu já li, que aparentemente tem um pouco mais de evidência para essas características, são abordagens cognitivo-comportamentais. Então, assim, eu queria até te perguntar isso. Hoje, o que que a literatura traz, o que que você tem de experiência de intervenções que realmente podem ajudar isso, né? Eu acho que não só para psicólogos, mas eu sempre parto do pressuposto, até acho que você uma vez falou isso, a gente entrou numa discussão, não, um papo sobre isso, mas que é assim, todo profissional de saúde tem o dever de fazer promoção à saúde, né? Então, Uhum. todo profissional de saúde deveria falar e abordar esses assuntos. Então, assim, o que outros profissionais de saúde deveriam saber sobre o que de fato funciona para ajudar pessoas com dor, né? Eu acho que essa seria uma boa pergunta. Boa. Acho que é importante a gente saber que boa parte dos problemas de sono estão relacionados com comportamentos que as pessoas costumam associar ao sono, como se fosse algo que as pessoas fazem para tentar dormir melhor, mas na verdade atrapalha. É contraintuitivo. Uhum. Quer ver um ponto? As pessoas acham que quanto mais tempo elas ficam na cama, maior é a chance de dormir, né? É o oposto disso. E isso é curioso, né? Então, um dos preceitos da terapia cognitivo-comportamental para o sono é que olha que coisa louca, você reduzindo o tempo que a pessoa fica na cama, aumenta a chance dela dormir melhor. Isso é completamente contraintuitivo. Por quê? O que que acontece? Ó, vocês vão entender. Quando a pessoa está com insônia e ela vai deitar, o que que acontece? Vocês podem me responder, Leandro ou Rafael. O que que acontece com a pessoa com insônia quando vai deitar? Fica lá rolando a noite inteira. Fica rolando a noite inteira. Fica rolando a noite inteira. Ou seja, a cama fica diretamente associada não ao sono, mas a rolar a noite inteira. Uhum. É, tem um princípio aí que é um condicionamento clássico mesmo, assim, respondente do Pavlov, né? O Pavlov é aquele que tocava o sininho e o cachorro salivava porque o sininho ficou associado à comida, né? Tem um condicionamento aí que é isso, sabe? Se você, toda vez que você vai para a cama, você sofre, a cama vai estar ligada a essa condição aversiva, assim. De, tipo, a pessoa fica ansiosa de olhar para o quarto, de chegar no quarto. Então, quando você reduz o tempo de cama, você está procurando associar o sono, a cama, o quarto, ao sono. Só que para isso ela precisa estar com sono quando ela vai para a cama. Uhum. Para funcionar vai ser assim. E aí tem um princípio importante para a gente levar em conta. A gente falou de ritmo. Então tem um dos fatores que levam a gente a dormir é esse ritmo, que a gente chama de ritmo circadiano. A melatonina, por exemplo, regula esse ritmo, né? Tem uma, uma área do nosso cérebro que é super pequenininha, né? E ela fica em cima do ponto onde os nervos ópticos cruzam. Esse ponto se chama quiasma óptico. E aí essa área cerebral, então, é núcleo supraquiasmático, fica logo em cima de onde os nervos cruzam, os nervos ópticos. Ele recebe informação direta da luz. Por isso que é importante ter contato com a luz natural, porque isso vai regulando o nosso núcleo supraquiasmático, essa área pequenininha. Ele vai ajudar a regular a liberação de melatonina. O que que a melatonina faz? Avisa quando é hora de dormir. Então, a melatonina não faz dormir. A melatonina dá o sinal de que está na hora de dormir. Então, quem toma melatonina para dormir, melatonina não é um indutor de sono, mas melatonina ajuda a regular o ritmo. Como se numa corrida, os corredores estão ali. A melatonina não é o corredor, a melatonina é como se fosse o tiro que avisa que é a hora da largada, É o sabe? gatilho, né? É o gatilho. Uhum. Aí, então esse é um ponto. O segundo ponto é a adenosina, que é uma substância que vai se acumulando ao longo do dia. Quando a gente tem uma concentração muito grande de adenosina,
Isso gera uma pressão para dormir. Uhum. E é muito difícil aguentar quando a gente está com uma concentração muito alta de adenosina. O que que a cafeína faz? Ela ocupa o receptor da adenosina. Uhum. Então, parece que a adenosina não está fazendo efeito, mas a adenosina está ali, ela continua se acumulando. Por Uhum. isso, se a gente toma café, engana por um tempo. Depois que o café passa o efeito, a pressão para dormir volta. Se a gente passar uma noite sem dormir, pelo ciclo circadiano, isso se renova, então a gente vai estar um pouco mais acordado durante o dia, porque Uhum. com a luz, o nosso corpo entende que é de dia e a gente vai estar mais ativo. A adenosina não tem ciclo. A adenosina continua acumulando. Isso significa que imagina o que vai acontecer na noite seguinte, quando junta ciclo circadiano, né, o ritmo circadiano, mais a adenosina acumulada de 2 noites. Uhum. Muita pressão para dormir. Então a gente regula muito pouco isso. E se chegar num ponto da gente ter uma concentração muito grande de adenosina, dificilmente a gente vai conseguir controlar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de intervenção, não é? Sim. Se a pessoa dormir mal uma noite, ela vai ter muita pressão para dormir na noite seguinte. Uhum. Então, contraintuitivamente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz a pessoa dormir menos a princípio. Porque isso vai gerar mais pressão para dormir. Mas não é que a gente vai restringir o sono dela. A gente restringe o tempo na cama a ponto de ficar o tempo que ela realmente dorme, nesse Uhum. momento. E aí Independente se for mais depois, tarde, independente, é a hora que tiver sono. certo? Porque vai ter. Esse é um ponto que a gente tem que ter muita segurança para trabalhar com sono. Vai ter sono. Uhum. Ninguém consegue ficar 3 noites, 4 noites sem dormir e não ter sono. Não, o organismo vai fazer você dormir. E aí esse é outro princípio, né, e que eu falo muito com os meus pacientes, assim: confia no seu corpo. Seu corpo vai dormir por você, sua mente não vai ajudar, mas o corpo vai, assim, confia nisso, sabe? Então, às vezes, por exemplo, uma coisa, a pessoa fica lá, rolando na cama. Passou de 20 minutos, meia hora ali rolando na cama, levanta, faz outra coisa. Tipo, vai ler um livro, Uhum. coisa pouca luz, né? Pouca luz, de preferência nada muito que ative muito o organismo, que aí atrapalha. Mas faz outra coisa, a hora que você perceber que veio o sono, volta para dormir. E aí, tem a ver com o que você falou no começo, Leandro, isso não vai ser uma coisa que vai se resolver em uma noite. Isso é hábito. Sono é hábito, assim, então, o que que eu tento fazer na minha vida? Tentar dormir sempre na mesma hora e acordar sempre na mesma hora. Uhum. É claro que varia de momentos para momentos, às vezes você precisa dormir um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes não tem como dormir cedo, né? Mas tentar ajustar o máximo possível. Como regrinha, aquelas regrinhas de higiene de sono, não mais do que 2 horas de preferência Aham. de, de mudança. Então, vai lá, você dorme às 11 horas da noite, tentar não dormir depois da 1 Uhum. e não antes das 9. Não é uma margem tão pequena assim, vai, assim, Sim, sim. 2 horas, né? Tipo, no dia de semana você dorme às 11, aí no fim de semana você vai sair e tal, não extrapolar muito, porque isso vai Uhum. desregulando, né? Tava vendo algumas coisas relacionadas ao comportamento também, Zé, tem uma parte que eu achei legal da frase, né, que o corpo ele não sabe que é final de semana. E aí, nessas horas que você está condicionando a pessoa, né, entra um pouco disso, né, porque você fala assim, ah, hoje é sábado, hoje é domingo, então, assim, eu não vou colocar despertador, eu acordo a hora que o corpo quiser. Isso é maravilhoso, não é? Porque o corpo sabe quando é dia e quando é noite. Aham. Porque de noite não é algo que a gente estabeleceu, assim, de noite é isso, você olha para o céu, você sabe, assim, tá no... Por isso que eu falei
Acho que esse ponto é importante, porque parece um papo meio esotérico, assim, você colocar o seu corpo em conexão com algo que vai para além do seu corpo. Uhum, Mas não é, você pode ser materialista e entender essa frase. Você pode ser esotérico também, entender de jeitos esotéricos, tá tudo bem, eu não vou te criticar, mas você pode ser materialista e entender, né? Que é você simplesmente saber que não é porque você quer, porque a sua rotina, a natureza não está aí para suas necessidades individuais, assim. A aham, natureza não funciona desse jeito, assim, quer você queira, quer não, vai amanhecer e vai estar claro, e vai anoitecer, vai estar escuro, e é importante a gente entender isso. Fim de semana não é isso, porque fim de semana a gente criou. De uhum. noite não, né. Então esse é um bom exemplo. De noite é algo para a gente levar em conta e tentar estabelecer um ritmo, né. Mas e aí, que seria o ideal, né? Falar para ele seguir essa mesma rotina no final de semana? Ou realmente isso depende, obviamente, do momento de tratamento, acho que tem um pouco também pra gente não ser bitolado, né. Ah, não tem Exato. problema nenhum, né, vai numa festa, acontece alguma coisa ali, dorme lá, tudo pode, Então, né. aí esse é meu ponto, Leandro, tem problema, Aham, tem problema. tá. Tipo, se você dorme às 11, vai numa festa e vai dormir às 4 da manhã, tem problema. Uhum, O meu ponto de flexibilidade não é falar: "Ah, tá tudo bem", não é tudo bem. uhum, Mas o que você precisa ver é qual é a prioridade agora. A uhum, prioridade é me divertir, ficar com os amigos e tal? Tem o custo. É só saber que tem custo uhum, e lidar com o custo. claro. E quando a gente tem 20 anos, o custo é um. Quando a gente tem 44, como eu, o custo é outro, né? Se eu faço isso, fico até às 5 da manhã, parece que eu tô com uma doença grave no dia seguinte, assim, muito mal, né? Então, aí o custo já é eu Não, mas preciso levar mais em conta o custo, né. mas isso é muito legal na tua fala, Zé, porque, por exemplo, eu já atendi vários pacientes com dor crônica que para a gente talvez a gente consiga flexibilizar, assim, a idade vai fazendo algumas coisas pesarem, mas é isso, você fica mais, né, flexível a fazer alguma coisa. Mas já atendi pacientes que quando eles conseguiram achar rotinas para ter controle sobre a dor, ou para, enfim, né, minimizar, ela se tornar incapacitante, essa era a prioridade. Então eu já conheci muitos pacientes que, assim, para eles, né, estabeleceram uma rotina de sono que não deixava eles tão sensíveis, nada era mais importante do que manter essa prioridade. E eu acho que é isso, né, no final das contas, as pessoas fazem autogestão da sua saúde Uhum, e elas precisam entender as consequências e tomar suas próprias decisões, né, mas é interessante pensar dessa forma, porque os pacientes talvez tenham outras prioridades justamente porque eles estão em uma condição de sofrimento, né, então isso com certeza vai influenciar nessas priorização deles, né. Exato. E eu gosto dessa metáfora que ela é meio um chavão, essa metáfora que eu vou dizer, mas ela é muito não é à toa que certas coisas viram chavão, né, é porque, realmente tem algo muito valioso ali. Essa metáfora do equilíbrio de andar de bicicleta, né. A gente não leva em conta, mas quando a gente está andando de bicicleta, o nosso corpo está fazendo muitos ajustes, né, uhum, constantes, não é que você acha o ponto de equilíbrio e fica nele, né, o seu corpo está o tempo inteiro se ajustando. Para andar é isso, né, quando a gente está andando, o nosso corpo está fazendo milhares de pequenos ajustes, né. Então, quando a gente fala de sono, mas não só de sono, a gente pode falar sobre alimentação, sobre atividade física e tal, é encontrar esse nível de ajuste que o seu corpo precisa para você se manter equilibrado, para você hum, se manter funcionando bem, né. Isso vai fazer com que como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Às vezes é caindo para um lado, é indo para o outro, e aos poucos vai encontrando, né, uhum, como é que o meu corpo se ajusta. Eu gosto dessa metáfora, porque é ir identificando isso. Quando eu tinha 20 anos, o meu equilíbrio era ajustado de um jeito, agora é de outro, não tem como eu uhum, comparar, né. Então qual é o nível de ajuste que você precisa, e não é que você precisa para esse ano, assim, é para hoje, né. Às vezes é fino o ajuste que você vai uhum, precisar. E o mais legal disso é que quando a pessoa consegue,
encontrar esse ponto de ajuste e vai ficando boa nisso, percebe mínimos desequilíbrios e compensa. Uhum, Esse é o mais legal. Então, para esse meu paciente que fala assim: "Eu fico cansado de fazer ajuste", é porque às vezes os ajustes estão muito, né, se você está indo muito para um lado ou muito para o outro, você vai precisar fazer muita força para ajustar. uhum, Mas se você consegue regular, por exemplo, dormindo mais ou menos na mesma hora, uma noite que você desbalanceia, você já consegue compensar, né, e você uhum. já consegue promover o balanço. Mas se está muito desequilibrado, o esforço é muito grande para equilibrar, né, você vai Sim. precisar fazer esforço toda hora. Eu acho que isso vale muito quando a gente fala da multidimensionalidade, né, Zé? Porque ele é um ponto que puxa o outro, né? E aí, assim, se você falar do sono, aí você fala de atividade física, aí você fala de alimentação, aí você puxa para o seu humor, aí você puxa para não sei o quê. Então, assim, esse equilíbrio, ele vale para diversas variáveis que, quanto mais a gente conseguir ver junto, né? Obviamente, né, dependendo de como o paciente vê, se você não, logo de cara, eu falo, tento ensinar sempre quando a gente fala de biopsicossocial, ou você vê tudo de uma vez, ou você vai ficar tentando uma bala de prata que não vai nunca acertar, né? Tipo, é o sono. Não, é a força. Não, é isso. Então, assim, você não consegue. Ou você abre e joga todas as cartas na mesa, ou você fica ajustando uma peça por peça que acaba não fazendo nada, né? Então, eu acho que conseguir conscientizar o paciente disso, e eu adorei a analogia da bicicleta, assim, porque realmente é o que você falou, são os ajustes imperceptíveis que para você é natural, né? E naturalizar esse ajuste é o grande segredo. Que não importa o vento que vai vir e tal, precisa acontecer alguma coisa muito drástica para derrubar e realmente desequilibrar, né, Zé? É isso, na bicicleta esse ajuste vira algo automático e natural. Você não precisa pensar assim: "Agora o meu corpo está pendendo para a direita, eu preciso fazer força para a esquerda". O seu corpo ajusta. Uhum, E o sono é um exemplo disso, né, porque o ponto não são só as horas de sono, né, mas é o equilíbrio entre as fases de sono. uhum, E esse processo é tão inteligente, de alguma forma, que, às vezes, mesmo dormindo a mesma quantidade de horas, você pode ajustar você, eu digo o organismo, tá, você voluntariamente não consegue fazer isso, mas o seu corpo faz. Um ajuste, por exemplo, aumentando o seu sono REM, que é uma fase do sono muito importante para cognição, para memória e tal. Às vezes você vai ter mais sono REM em uma noite, porque seu corpo está precisando disso. Ou às vezes você vai ter mais um sono profundo, que uhum, vai estabelecer melhor o equilíbrio do seu corpo, vai fazer uma limpeza do seu organismo e tal, do seu cérebro, por exemplo. Então, o equilíbrio entre as fases também se dá durante a noite. Às uhum. vezes você vai ter mais sono de um tipo, às vezes mais sono do outro, e o seu corpo tende a estabelecer um equilíbrio dessas fases, se você está respeitando o sono que você precisa ter, né, o Uhum. tempo de sono que você precisa ter. Zé, aproveitando, acho que a última pergunta aqui para a gente fechar, como que a gente define um sono bom? Boa. Então, Porque eu acho que é esse princípio, aham, é um sono que obedece um certo ritmo, é uhum, um sono que tem um padrão, né, e que respeite um mínimo de horas que o seu corpo precisa. E aí não se engane em relação a esse mínimo de horas, porque não vai aham. ser menos de 5, com certeza. Menos de 6, assim, é muito raro, e se fosse para adivinhar, eu acho mais seguro você chutar que você faz parte dessa grande maioria das pessoas que precisam de mais de 6, pelo menos, Aham, assim, mas a maioria está entre 7 e 8, viu. sim. Eu Então, pergunto até a questão do sono bom, porque ele obviamente a gente tem as fases, né, como você falou, o ciclo, tudo mais, você acordar de forma restaurada, acho que tem vários aspectos, mas ele tudo uhum, acaba sendo muito subjetivo, né. Esses tempos eu estava, né, eu e o Hélio, a gente tem um aplicativo lá do sono.
e aí você deixa ligado lá para ele verificar a sua qualidade do sono, né? E eu sou mó curioso com esses negócios, falo assim, cara, eu tô dormindo. Como que eu vou saber se meu sono é bom ou não? Que fase que eu tô, se Uhum. eu fui naquela, na outra. Então, a minha pergunta tem a ver com a subjetividade e além da subjetividade de um momento que você não tá prestando atenção, né? Igual quando a Uhum. gente, ainda bem que a gente não faz mais isso, quando a gente falava assim, ó, para você dormir bem, você tem que dormir assim, assado. Eu falei assim, cara, tem que prestar atenção na minha postura na hora de dormir, né? Se ela tá aqui, se o travesseiro preenche, se a coluna tá alinhada, se tá o espaço entre as pernas, eu falo assim, cara, só dorme, assim, ó, que posição que é, que for gostosa, né? Então, quando eu Exato. falo dessa coisa, né, de discutir sobre sono bom, eu acho que entra nessa dificuldade de você avaliar junto da subjetividade, né? Então, assim, tirando a pessoa que faz a polissonografia lá, ninguém vai estar do lado para falar está tudo bem. Então, às vezes você não sabe, às vezes tem gente que nem sabe se ronca, né? Só sabe por causa que tem Uhum. alguém do lado falando assim, ó, você ronca, você sabia? É. Né? Então é mais por isso essa pergunta, né? Por isso que eu queria até que você aprofundasse um pouquinho mais, para entender, né? Quando a gente fala do sono bom aí, que a gente pode, que coisas mais detalhadas assim, a gente pode usar. É. Olha, esses aplicativos, eles ajudam muito, viu? Quem tem relógio, Uhum, eu recomendo, assim, é lógico que não é barato e tal, mas algum relógio que possa medir, tem uns que são um pouco mais baratos, tem uns que são um pouco uhum, mais caros, nenhum é barato, barato, né? Mas se tem condição de ter um relógio, eu recomendo para acompanhar. Eles não são tão precisos assim para dividir as fases do sono, não é, a gente não pode levar a ferro e fogo aquilo, mas eles dão uma boa ideia uhum, e estão cada vez melhor para identificar as fases. E vale a pena dar uma olhada como é que está meu sono REM, como está meu sono profundo, assim, são duas questões muito importantes, que é como se a gente tivesse dois tipos diferentes de sono, uhum, né? Com funções diferentes. Então, um sono que é mais profundo, que o cérebro está mais desativado naquele momento. E o sono REM, o cérebro está muito ativo, é a fase que a gente sonha, por exemplo. São funções diferentes, mas vale a pena olhar. Então, quando você pergunta mais objetivamente, Leandro, o que que seria um sono bom? É um sono que tem uma boa parcela de sono REM uhum, e uma boa parcela de sono profundo. certo. Geralmente, menos necessidade de um sono profundo, 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 e mais do REM. Uhum, E o sono REM, aí que tem um ponto importante, o sono REM, geralmente, ele acontece mais tardiamente no sono. Então, você precisa de algumas horas de sono para o sono REM ficar mais frequente. Então, aí tem um dos pontos importantes de se você dorme muito pouco, talvez você vá ter pouco sono REM, porque não dá tempo de chegar no momento em que o sono REM começa a aparecer mais. Sonho é um bom indicativo também, viu? eu ia Porque entrar como a nesse gente tópico, eu falei sonha, assim, "Ah, esse assunto é longo, esse é outro episódio." e é fascinante, assim, a gente pode combinar depois. Mas é isso, se a gente está sonhando, é um bom indicativo que a gente está com mais sono REM, que Uhum, geralmente não é regra também, mas a maior parte dos sonhos acontecem no sono REM. uhum. Então, Mas isso, é a outro gente bom indica o indicativo. livro do Siddhartha Ribeiro. É legal, é maravilhoso esse livro. Exato. E aí, ó, Zé, só pra gente terminar aqui, a gente tem a brincadeirinha 3x3 aqui, só pra fechar e resumir o episódio, né? Eu queria que você falasse pra gente, de forma muito breve, 3 tópicos essenciais sobre o sono, né? Ah. Então, ponto um, sono tem a ver com ritmo do nosso corpo. Então, obedeça um ritmo, tenha regularidade. Esse é o Uhum, ponto principal. Segundo, a gente tem uma história muito grande na nossa espécie e muito pouco tempo convivendo com luz artificial. Então, luz natural é muito importante para a gente saber que é dia que a gente vai ficar mais ativo, restringe luz artificial durante a noite. Seu cérebro precisa entender. O terceiro é o sono é tão importante que todos os animais que a gente conhece têm algum comportamento parecido com o sono, para não dizer que todos dormem. uhum,
que seria algo defensável, mas o sono deixa a gente mais vulnerável, os animais mais vulneráveis. Então tem que ter um ganho muito grande. Não é à toa que a gente dorme, Uhum. é porque tem um benefício enorme aí. Então, aproveitemos desse benefício que o sono traz. E esse benefício é para o corpo e para o funcionamento psicológico também, para as relações, para as emoções. Então, é cuidar no geral mesmo da vida, dormir bem. Perfeito. Agora, 3 coisas, do que não se fazer com o nosso sono. Primeiro, parte do princípio que você não é tão diferente assim da média da maioria das pessoas. Isso acho que é um bom conselho. Então, toda vez que você pensar assim: "Ah, mas comigo é diferente", pensa 10 vezes antes de falar essa frase, assim, sabe. Na dúvida, tenta se aproximar da média, assim, né, Aham. em relação aos cuidados com o sono. Segundo ponto, não ficar na cama rolando tentando dormir, porque esse não é um bom caminho. Terceiro ponto que a gente não tinha tocado até agora, mas a pergunta foi boa que me lembrou, que é achar que dormir bem se conquista através de remédio. Uhum. A longo prazo, remédio não faz ninguém dormir melhor. Isso é muito importante. No longo prazo, remédio não é a solução para o sono. Pode fazer esse experimento. Pega uma pessoa que toma Rivotril há 10, 20 anos, frontal, e pergunta: "Você dorme bem?" Se tiver alguma pessoa que vai responder: "Durmo maravilhosamente bem. Tomo frontal há 20 anos e meu sono está perfeito." Manda falar comigo, me mandar uma mensagem. Eu não conheço ninguém. Boa. Como é que a gente consegue bom sono? Com regularidade, com bons hábitos. A longo prazo é isso. Em curto prazo está tudo bem tomar remédio, tá? Não estou Uhum. criticando tomar remédio para dormir não, mas a longo prazo não é a solução. Muito bom. Não se esqueçam do time do Zolpidem aí, suas histórias. Exato. Que é Histórias um dos remédios que mais escabrosas do popularizou, né, recentemente, né, e tem diversas histórias cabulosas que envolvem cartão de crédito e outras coisas. E Zé, pra gente finalizar, 3 coisas que a gente ainda precisa descobrir sobre o sonho. Sobre o sonho não, sobre o sono. talvez uma primeira seja o sonho, viu, Leandro? Foi bom Ótimo. isso. Porque acho que esse é um ponto interessante. Se eu perguntasse para um cientista 10 anos atrás qual é a função do sonho, a probabilidade maior é que ele falasse: "Não, sonho não tem função nenhuma." Uhum, Hoje em dia não é assim que a maior parte das pessoas que estudam sono dizem, né, o sonho tem funções bem importantes. Daria um podcast inteiro sobre isso. Que mais que as pessoas precisam descobrir? Ah, tem um ponto importante. Qual é o melhor equilíbrio para o seu corpo nesse momento em relação ao sono? uhum, Isso é fundamental descobrir. E aí é agora, sim, porque você vai descobrir hoje isso, semana que vem pode ser outro, mês uhum. que vem pode ser outro, daqui a 10 anos com certeza vai ser outro. Então, qual é o ponto de equilíbrio para agora, meu sono? Isso é importante descobrir. Terceiro ponto que é importante descobrir, descobrir no sentido que eu já descobri ou que Não, nós não, que precisamos? precisamos descobrir aí, que a gente ainda não sabe Que sobre. precisamos descobrir. Boa. Então, o primeiro é sonho, que eu acho que é um ponto que nós, como um todo, precisamos descobrir. O segundo ponto foi pontos de ajustes, né, Uhum. em relação ao sonho, ao sono. E o terceiro é boa pergunta. O terceiro não tá me vindo, o que nós precisamos descobrir Sem ainda, né. problema, Zé, fica tranquilo. Se algum momento Nós vier. precisamos descobrir o que precisamos descobrir, né? Talvez seja vocês têm alguma ideia do que nós precisamos descobrir? Olha, eu pensaria muito nas questões de intervenções, né, acho que intervenções realmente efetivas e Legal. principalmente a longo prazo, eu acho que seria um foco, até porque a gente falou de muita coisa que a curto prazo acho que acredito pode funcionar,
mas no geral sempre vem essa coisa do que realmente funciona e sustenta a longos períodos, né? Eu acho que até, além de descobrir o que funciona, né, como isso pode ser escalável. Uhum, Esse é um problema de proporções globais, né? Então, nenhuma solução que a gente descubra que seja, né, entregue por profissionais com um nível altíssimo de especialização só, ela de fato resolve o problema numa perspectiva populacional, né? Então, são dois pontos. A gente tem que descobrir soluções eficazes, mas que sejam de fato escaláveis para endereçar o problema. perfeito. Adorei a sugestão de vocês e eu acho que é esse ponto mesmo. Porque se a gente for pegar, os estudos indicam que no longo prazo, TCC, por exemplo, funciona mais do que medicação, né, Uhum, para sono. Mas isso não quer dizer que a gente vai aplicar TCC com todos os pacientes e a taxa de efetividade vai ser maravilhosa, assim. uhum, Então, eu acho que tem esse grande desafio mesmo, até porque eu falei, né, uma estratégia, por exemplo, bem contraintuitiva e que é desconfortável para o paciente, que é fi fi querer dormir e não ir para a cama, né, uhum. eh, de evitar ficar rolando na cama, assim, é difícil. Ou essa de acordou no meio da noite e tá rolando na cama, sai, vai fazer outra coisa, o paciente fala: "Nossa, mas vou ficar preocupado, porque tem um dia seguinte e tal", né. Então, tem muitos pontos de ajuste aí para como é que a gente pode fazer essas intervenções que a gente sabe que podem ajudar, mas como fazer para que as pessoas realmente se engajem nisso, né, e cuidem do sono. Perfeito. Zé, finalizando aqui, eu gostei muito do papo, assim, acho que ele foi muito, eu diria que foi introdutório, né? E muito agradável para a gente falar de um assunto muito amplo, muito complexo, né? E eu acho que a fisioterapia, propriamente dita, se não for as ventilações, né, não invasivas, a gente acaba não tendo grandes intervenções que a gente falaria, tipo, vou fazer uma manipulação para a pessoa dormir melhor, né? Vou fazer isso para não sei o quê. Então, é uma coisa que a fisioterapia está super engatinhando. E eu acho que a gente tem um grande papel ainda de descobrir, mas eu acho que antes de descobrir o que a fisioterapia faz é entender o macro, né, o todo. E aí depois a gente acho que entraria nas especificidades das profissões. E o sono, com certeza, na minha opinião, é um foco que a gente, como profissional da saúde, tem que ter, como sociedade, porque realmente, assim como o Rafa falou, é um problema realmente que sai de qualquer bolha, né? Ele é um problema mundial. E agradecer, né, Zé? Obrigado pelo papo, sempre muito agradável, sempre muito diferenciado, né? E aproveitar para você também fazer um certo merchan para falar o que que tem dentro do teu curso, né, Zé? O que que se vende dentro de um curso sobre sono? Eu fiquei até, acho que é sempre curioso para as pessoas saberem e quando abrir turno o pessoal ficar esperto aí para saber o que que tem. Eu até pensei, né, quando você falou sobre o curso, eu não tenho muita previsão de quando eu vou abrir uma turma nova para esse curso, mas o que eu pensei de fazer é quem está ouvindo agora e se o assunto interessar e quiser entrar para o curso, eu posso abrir algumas inscrições, assim, para quem interessar, manda uma mensagem para mim, e aí eu mando o o link para entrar no curso e tal, e dá para abrir. Fica um ano, né, a pessoa pode ter acesso durante um ano, são 5, não, são 7 aulas. Olha que merchan, né, eu nem lembro da quantidade de aula. Mas, se eu não me engano, são 7 aulas sobre sono. Então, ó, vamos lá que aí vai ficar mais claro a quantidade. Acho que são 6. Ó, não, são 7 porque tem sonhos, a 7ª é sonho. Boa. Então, primeira coisa que eu discuto é por que que a gente dorme. Um pouco do que a gente já conversou aqui, né, a função do sono e tal. A segunda é fisiologia do sono mesmo, entender o processo, isso que eu falei, né, do ciclo do ritmo circadiano, da adenosina, isso eu explico melhor ali, a neurofisiologia mesmo, né. Aí a terceira é quando que isso começa a gerar um problema, né, Uhum. se o sono é tão importante assim, quando isso vira um problema? Aí uma discussão mais da nossa sociedade, assim, né, como é que a gente valoriza muito produzir e não dormir e tal. A quarta
Eu vou falar mais especificamente sobre transtorno de sono mesmo, Tá. né. Então, quando que a gente pode considerar que um problema de sono é patológico? Eu Uhum, falo um pouco sobre a apneia do sono, falo um pouco sobre outros transtornos de sono, mas principalmente sobre a insônia, uhum, né, o que é insônia, né, que é a pessoa querer dormir e não consegue. Na quin na quinta aula, eu vou falar sobre intervenção, uhum, mas no sentido da psicoeducação, é aquelas coisas de higiene do sono, uns princípios básicos, assim, de coisas que a gente pode fazer para dormir melhor. Na sexta, eu vou falar sobre estratégias cognitivas e comportamentais para o sono. Então, o que que é a legal. TCC-I, que é CBT-I, né, que é TCC Sim. voltado especificamente para insônia. E a sétima aula é para discutir sonhos. Uhum, Eu explico um pouco isso que a gente pincelou aqui, né, Leandro? Então são isso, são 7 aulas, agora eu consegui lembrar das 7. aham, 7 vídeos e a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, as aulas são gravadas, a pessoa assiste quantas vezes quiser ao longo de um ano. Quem se interessar, quem assistiu o podcast, quem ouviu o podcast e se interessou, uhum, manda uma mensagem para mim no Zé Siqueira, lá no Instagram, e aí eu posso abrir a inscrição para a pessoa, ela entra e fica perfeito. com esse acesso durante um ano. É Muito bom. especial para quem está ouvindo o podcast, tá? Porque eu não vou ficar divulgando isso e abrir nova turma do curso, agora não. Mas Aham, como eu não tinha uma perspectiva, e o Leandro falou isso, pô, você não vai abrir nova turma e tal? Eu falei, abro para quem se interessar. maravilha, Zé. Zé, muito obrigado aí pelo tempo, pela conversa. Vou deixar Eu você que descansar aí agradeço. também, a gente já tá. Daqui a pouco a gente já tem aula também de novo. E agradecer. Boa. Um grande abraço aí para todo mundo e sempre aberto aí para a gente continuar essa conversa, Zé. Valeu, pessoal. Um grande Abraço, Leandro. abraço. Tchau, tchau.